Grupo 4. Apropriação cultural e consumismo. A apropriação cultural pode ser definida como quando alguém se apropria dos elementos de uma cultura em específico sem pertencer a ela. Esses elementos que são removidos tomam um significado diferente do original ao longo dessa apropriação. A ideia de apropriação cultural no geral é bem nova, nascida em meados de 1980, e as pessoas começaram a sentir interesse pelo termo há pouco tempo, como mostra nos gráficos. Pode-se notar que nos últimos anos o número de pesquisas pelo termo veio aumentando. Isso talvez seja culpa da globalização, que fez com que todas as culturas acabassem por estar nas mãos de qualquer um, possibilitando a tal da apropriação cultural. Nadine Gordimer foi uma escritora sul-africana que escreveu diversas obras que revelavam sua preocupação e suas críticas quanto à segregação social na África e o apartheid. Durante essa luta pelos negros, Nadine se tornou uma das primeiras pessoas a trazer o termo apropriação cultural, que se tornará um importante tema de debate 10 anos mais tarde. A cultura não precisa ser branca para ser eurocêntrica na África. Autores negros estão plenamente cientes disso. A maioria deles escreve em línguas europeias e, não só isso, muitos não se sentem capazes de escrever em nenhuma das outras línguas. Eu especificamente não digo nas suas próprias, porque o compromisso incomparavelmente decisivo de escrever em uma língua europeia é um ato de apropriação cultural. Ele clama aquela linguagem também como a linguagem do próprio escritor. Nadine afirmava que não havia cultura literária na África antes da chegada dos brancos. Nessa situação, ocorreu a apropriação cultural por parte dos escritores africanos ao usarem a linguagem europeia para escrever as suas obras, abrindo assim portas para eles melhorarem suas condições, muitas vezes precárias. Esse relato nos mostra que a apropriação cultural não é necessariamente algo ruim, como está sendo tratado nos últimos anos, e apesar de que na atualidade sem os grandes que pegam dos pequenos, era visível que também existiam os pequenos pegando dos grandes. Bom, basicamente, o consumismo ele é um estilo de vida e atualmente também é considerado um vício. Esse estilo de vida ele consiste basicamente quando uma pessoa compra diversos produtos que são considerados desnecessários. O principal causador do consumismo pode ser considerado a mídia, já que a mídia ela acaba fazendo muita propaganda de diversos produtos e muitos deles são desnecessários, justamente com o intuito de fazer as pessoas comprarem, assim movimentando o mercado, etc. Porém, os produtores eles também acabam tendo uma pequena influência nisso, já que o consumismo ele é alimentado pela obsolescência programada, que é quando os próprios produtores eles criam um produto já com uma espécie de data de validade ou alguma maneira de fazer o produto quebrar fácil, porque assim que ele quebra ou assim que ele deixa de funcionar, a pessoa se vê obrigada a ter que comprar outro, seja de um modelo superior ou alguma coisa assim, ou compra outro do mesmo tipo, porém de qualquer jeito ela vai estar pagando de novo pelo mesmo produto. Além dos problemas que o consumismo causa para as próprias pessoas, o consumismo ele também causa vários problemas ambientais. Por esse ser um assunto recorrente, é normal que hajam muitas pesquisas rotineiras e acadêmicas sobre o tema. O Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas criaram um indicador de consumo consciente, que reúne dados sobre como a população se porta quanto ao assunto. A pesquisa realizada em 2019 mostrou que apesar de 97% ter dificuldades de adotar práticas de consumo consciente, o brasileiro ainda é considerado consumidor em transição. Ou seja, mais da metade mantém práticas de consumo consciente, mas em frequência abaixo da desejada. Já 3 em cada 10 se encaixam como consumidor consciente, enquanto 13% somam pouco ou nada consciente. O indicador de 2019 atingiu 73%, mantendo-se estável em relação ao ano anterior, ao registrar o mesmo percentual. O ICC ele pode variar de 0 a 100%, quanto mais próximo de 100 for o índice, maior é o nível de consumo consciente. Thorstein Veblen tem diversas biografias, porém, a maioria foi distorcida da realidade para retratá-lo de forma mais marginalizada. Por conta disso, as informações serão ditas sobre ele são apenas que ele se formou em filosofia, estudos sociais e após alguns anos fez doutorado em economia. Veblen ficou conhecido mais como um crítico do que como um sociólogo, por conta de seu tom satírico. Foi um dos fundadores da economia institucionalista. Apesar de não citar nomes em suas obras, é notável a influência dos grandes nomes como Marx, Darwin e Herbert Spencer. Thorstein foi responsável pela criação da teoria da classe ociosa, que consiste em um grupo de pessoas, uma classe, que cria ou se apropria de algo que o torna superior aos que estão em sua volta, e o usa para ostentar uma vida de luxo. Normalmente, esse algo isenta de trabalhos manuais,
e fazem com que ele se torne a classe ociosa. Essa, por sua vez, pratica atividades de lazer, que demonstrariam seu alto nível de poder. As classes abaixo resta a inveja e a necessidade de se equiparar ao outro, que leva a consequências como o atual consumismo desenfreado e o egoísmo. Enquanto Thorstein Veblen buscava alternativas para as teorias econômicas, criando a economia institucionalista, Ian Stillman, professor de economia na Universidade de Manchester, foi um dos principais teóricos econômicos na década de anos, e dentro de seu trabalho está incluso o estudo da felicidade e sua relação com a economia do bem-estar. A escola neo-ricardiana, da qual Stillman fazia parte, seguia as ideias de David Ricardo e Pierre Sraffa, e criticava a economia neoclássica. Ian escreveu diversos livros que levavam a influência de Marx, Sraffa, Alfred Marshall e outros economistas ingleses. Apenas por curiosidade, existiu também um Ian Stillman, que era um dramaturgo africano. Ele foi uma das primeiras pessoas a usar o termo apropriação cultural no teatro, mas a discussão sobre o assunto ainda não tinha as proporções de hoje, e por isso acabou sendo deixado de lado pela história. Bom, atualmente no Brasil, as maiores discussões sobre apropriação cultural vêm do uso de turbantes e dreads por pessoas brancas. Um exemplo disso foi uma discussão que ocorreu no início de 2017, por conta de uma estudante branca de 19 anos que usava turbante para esconder os efeitos do tratamento do câncer. E ela foi abordada por 4 garotas negras acusando-a de apropriação cultural. Um outro exemplo, que não é muito lembrado, é o axé, que apesar de originalmente ter sido criado por negros, tem agora, em sua maioria, cantoras brancas sendo as mais famosas. E vale ressaltar que os maiores números de pesquisa sobre apropriação cultural atualmente estão na região do Nordeste, provavelmente por conta de um escândalo que houve em 2019, envolvendo a empresa Prada, que foi acusada de estar copiando sandálias nordestinas. É bem claro que vivemos para consumir e que, sabendo ou não, somos influenciados por diversos fatores que nos levam ao consumismo. Outro motivo, além da obsolescência programada, é o analisado por Thorstein Veblen, que mesmo nos dias de hoje é uma verdade quase que absoluta. Atualmente, a classe ociosa de Veblen pode ser considerada os digitais influencers, que a partir principalmente de redes sociais, levam a população a tentar aumentar seus padrões de vida, mesmo que não consigam, criando um dos motivos do consumismo. O consumismo também leva a diversos problemas ambientais. Entre eles, podemos citar o aumento de consumo de energia elétrica, a destruição de matéria-prima e a emissão de gases. Esses fatores combinados levam à destruição de habitats e, consequentemente, à extinção de diversas espécies.